como é que se chegou aqui. Eu acho que é importante fazer essa segunda, porque também nunca se fez. E convirá a recordar que em 1960, Portugal e mais 6 países que não tinham subscrito o Tratado de Roma que instituiu a chamada a CEE, constituíram uma organização de caráter económico, ou de cooperação económica, a EFTA, que se baseava em 2 princípios fundamentais. Um princípio era o de que cada um dos países mantinha a sua própria moeda, e o outro princípio era que os produtos oriundos de cada um desses países não pagaria impostos aduaneiros para entrar nos outros países que faziam parte da EFTA. No âmbito de uma organização caracterizada por estes princípios, Portugal construiu o seu principal eixo industrial, de Setúbal até Braga, até o Val do Ave, criou a sua indústria de conservas, criou o essencial da sua indústria de pescas, farinhas de peixe, da indústria siderúrgica, indústria pesada como os estaleiros navais, indústria têxtil e do calçado, e desenvolveu de forma significativa alguns setores da indústria agroalimentar, em particular no setor dos laticínios, e também certos setores da produção agrícola. E é um período em que, de facto, há um crescimento exponencial do proletariado, dos operários enquanto elemento da população ativa, e há a criação de uma estrutura produtiva própria. Ao fim de 15 anos da aplicação deste modelo, como se recordarão, na sequência da eleição do primeiro governo constitucional e sem que constasse do programa eleitoral do partido que as ganhou, que foi o PS do Dr. Mário Soares, este, quando apresentou o programa do governo na Assembleia da República, introduziu uma coisa chamada Opção Europeia. E, com base na aprovação desse programa do governo, apresentou a candidatura de Portugal à CEE. Bom, o que seguiu foram anos e anos de negociações, visto que essas negociações inclusivamente estiveram paradas à espera das negociações da entrada da Espanha, e quando finalmente terminaram essas negociações e foi assinado o tal tratado de adesão dos 2 países, o que se constatou foi que os nossos governantes tinham vendido o essencial da nossa capacidade produtiva aos países mais fortes da Europa. E o que seguiu foi uma lógica em que veio de facto dinheiro da União Europeia, e não foi tão pouco quanto isso, mas em que, no essencial, esses milhões que vieram da União Europeia serviram para financiar exatamente a destruição da capacidade produtiva do país. Dentro de uma lógica que é, bom, isso a União Europeia agora é o progresso e o bem-estar. Nós vamos passar a ser um país progressivo simplesmente porque pertencemos à CE. Portanto, a agricultura, os senhores não se preocupem com isso. Porque a agricultura agora é com a França e vêm lá os produtos agrícolas mais baratos para cá. Portanto, pescas, os senhores agora não se preocupem com isso. E, portanto, pescas agora é com a Espanha. Portanto, os dinheiros que vieram para a agricultura serviram fundamentalmente para financiar o arranque das vinhas, o abate das árvores, o abandono dos campos. Os dinheiros que vieram para as pescas serviram não para modernizar e substituir a nossa frota pesqueira, mas, pelo contrário, para financiar o abate da nossa frota pesqueira. E quanto à indústria, a mesma coisa. Portanto, os senhores agora não se preocupem com isso, porque a siderurgia, a aciaria, a metalurgia e metalomecânica média e ligeira, em alguns setores, do melhor no mundo. Isso agora é com os países do norte da Europa, em particular com a Alemanha, e, portanto, também foi abatido. Para um país que deixa de produzir o essencial daquilo que necessita, não pode deixar de se tornar sucessivamente um país cada vez mais endividado. E, portanto, a primeira razão do nosso endividamento reside nesta desmaritimização, porque abandonámos tudo o que era ligado ao mar, mas deixámos ir numa conversa que eu acho que é preciso analisar sem preconceitos de qualquer ordem, que é uma conversa que fez crer aos portugueses que a chamada opção europeia significava necessariamente virar as costas ao mar. E quem falasse em vocação atlântica arriscava-se a ser chamado, se não de fascista, de qualquer coisa semelhante a isso. E, portanto, nós passámos a aceitar, isto é, os nossos governantes, sem terem mandato para isso, passaram a aceitar esta teoria de que nós éramos um país periférico.
E, portanto, perdemos completamente a noção de que a nossa grande vantagem é nós não somos um país periférico. Nós somos um país central e a nossa centralidade é precisamente a do Atlântico. Mas lá iremos. E é aqui, portanto, nesta desmaritimização, nesta desagriculturização e nesta desindustrialização que deve ser encontrada a primeira causa do endividamento do nosso país. E digamos, esta destruição da nossa capacidade produtiva fez, aliás, com que nós tivéssemos evoluído de uma situação em que a indústria representava 40% do PIB, a agricultura 30% e o setor terciário 30%, dentro do modelo de desenvolvimento que visava transformar o nosso país num país de serviços, em que aos portugueses o que restava era, para além de umas áreas residuais da construção civil, quando havia uns estádios de futebol ou outras obras dessa natureza para construir, o que lhes restava era o turismo e a restauração, ou então os call centers, portanto, um setor terciário quase todo de baixa qualificação. Portanto, passámos para a situação, que é a situação que temos hoje, em que a indústria passou a representar apenas 13% do PIB, a agricultura 2% do PIB e 85% do tal setor terciário, quase todo de baixa qualificação. Bom, este processo é depois agravado com a entrada no euro. Isto é, e o euro o que é? O euro é uma moeda extremamente forte, que entra, dou um passo adiante já, o euro é o marco, deixamos de estar. O euro é o marco, o euro é a moeda da economia mais forte. E representa a entrada de uma moeda extremamente forte numa economia extremamente fraca e cuja capacidade produtiva não aguenta uma moeda que foi definida de uma paridade completamente desequilibrada para uma economia como a nossa. Bom, o resultado disto é um agravamento exponencial desse endividamento. Porque com o euro, o que passou a acontecer foi os nossos produtos, cada vez menos, bastante reduzidos com aquele processo, sobretudo de desindustrialização, passaram, em particular os nossos bens transacionáveis, passaram a ser cada vez mais difíceis de serem vendidos no exterior, por serem demasiado caros nos mercados em que concorriam com outros produtos, e, em contrapartida, passou a ser mais barato importar os produtos vindos de outros países do que produzi-los cá. E, portanto, nós chegámos ao cúmulo que hoje temos de estamos a condenarmos os camponeses e os trabalhadores do campo à fome, mas importamos os alhos da China e os espargos do Equador, porque de facto se tornou mais barato. E, portanto, tornámos num país que passou a exportar cada vez menos e a importar cada vez mais. É evidente que isto não podia produzir outra coisa que não fosse um agravamento, e um agravamento absolutamente abissal do nosso endividamento. Eu recordo aqui que no ano 2000, a nossa dívida representava 48,4% do PIB. Depois, no final de 2010, portanto, com a entrada no euro e tudo aquilo que ela representa, que é a perda da nossa soberania, a perda da nossa independência, o meu partido tem dito, e eu acho muito bem, que ficámos pior que em 1580, porque em 1580 impuseram-nos um rei, mas ao menos mantivemos uma moeda. Aqui nós ficámos privados de uma moeda, e um país sem moeda é um país que deixa de ter não apenas soberania monetária, deixa de ter soberania monetária, deixa de ter soberania orçamental, deixa de ter soberania fiscal, deixa de ter soberania aduaneira, deixa de ter soberania política, deixa de ter soberania económica. Passa a ser uma cotada, ou se quiserem, uma colónia. E este número sobe. No final de 2010 estamos em 93,4% do PIB. No final de 2013, 128,7% do PIB. Em fevereiro de 2014, o tal trimestre onde tivemos aí uns especialistas da contra-informação a pregar, isto agora finalmente já demos a volta, agora estamos a conhecer, já vemos a luz ao fundo do túnel. Em fevereiro de 2014 atinge 135% do PIB, correspondente a 220,6 mil milhões, e agora, em junho, 226 mil milhões de euros, ou seja, 140% do PIB. É exatamente aqui
está a demonstração da razão do nosso endividamento exponencial. E nós não podemos, pertencendo ao euro, nós estamos impedidos de tomar qualquer daquelas medidas que um país que passe por estas dificuldades pode tomar. Por exemplo, uma desvalorização monetária controlada, mas que torne mais baratos os produtos que exportam e os torne mais competitivos lá fora. Por exemplo, a necessidade de financiar investimentos estruturantes que são absolutamente vitais para nós rentabilizarmos e aproveitarmos as nossas vantagens, que são vantagens enormes de partida, mas que obviamente exigem algum investimento e obter esse investimento através do empréstimo que o Estado contrai junto do Banco de Portugal e isso feito através de uma emissão controlada de moeda. Nós estamos absolutamente proibidos de fazer, de tomar qualquer uma dessas medidas.